Você já pensou em empreender? Já viu as dificuldades de empreendedorismo? Eu sei que muitas vezes a gente quer tirar aquela ideia do papel e tem medo. Hoje eu trago aqui no Alô Engenharia Eliezer Machado, empreendedor serial desde seus 16 anos e empreende em diversas áreas. Mas não é aquele empreendedor que começa um negócio e não termina. As empresas deles deslancham, crescem e depois ele vende essa empresa. Eliezer, seja muito bem-vindo ao Alô Engenharia. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Você é o meu primo também, muito querido e a sua história é inspiradora. Mas eu queria, antes de começar de tudo, eu quero saber uma coisa que eu sei que você vai me falar. As suas empresas nunca foram empresas de nascer, crescer e morrer. Foram empresas duradouras. E o maior desafio que eu vejo hoje dos empreendedores é fazer essas empresas durarem. Geralmente elas quebram com menos de 5 anos. Me conta logo de cara, qual que é esse segredo de fazer uma empresa durar? Gente, prazer estar falando aqui com vocês, né? Obrigado pelo convite, Felipe. Felipe, meu primo, e eu também admiro muito você, seu trabalho, né, na engenharia. Cara, o segredo para fazer uma empresa durar, que eu sempre falo, é se preparar. A pessoa, ela acha que ela vai montar um negócio e ele simplesmente ele vai acontecer, e não é por aí. Para fazer medicina, você demora 6 anos, para fazer engenharia, cinco Sim. anos. Só que como é muito teoricamente simples para você abrir um negócio, né? Você vai lá, abre o CNPJ, hoje com 24 horas você tem o CNPJ, você aluga um ponto, você abre o ponto e acha que aquilo dali por si só vai acontecer. Tem que ter um preparo para você ser empreendedor. E muitas vezes eu vejo que o cara vai muito na força de vontade, no otimismo, na vontade, e ele não se prepara, ele não estuda, e com isso ele não tem as ferramentas necessárias para fazer o negócio durar, porque às vezes ele começa de um jeito, mas no meio do caminho você tem que fazer mudanças. E como você não tem repertório, o cara acaba não fazendo. Então, mas na hora que você fala de planejar e de se preparar, são dois planejamentos que eu vejo. Sim, Existe o planejamento pessoal, sim. preparatório, né, que você fala da pessoa estudar, igual engenharia, medicina, e existe o preparo para aquele negócio em si. Entendeu? Hoje você vê que o diferencial é a pessoa tá somado os dois. Você falou uma palavra que é muito legal, né? O cara vai no otimismo, né? Aham, ele vai na força de vontade. Ele acha, o empreendedor é muito otimista, né? Ele sempre pensa que vai dar certo, que eu vou levar no peito, as coisas vão acontecer, e não é por aí, cara. Você tem que se preparar, porque o Brasil é o país da crise, né? A gente não tá, hoje, se você perguntar ao empreendedor, ele acha que a gente está vivendo uma crise, mas eu vivo uma crise desde que eu nasci. Eu já via meu pai, eu nasci dentro de um comércio, né? Eu montei meu primeiro comércio, eu tinha 16 anos, né? Mas eu já, desde que eu me entendo por gente, eu estou dentro de um comércio. Então, na época do meu pai, eu lembro, ele já colocava aquelas tabelas lá do Da preço inflação, da né? inflação e tudo, e produtos faltavam, né? Eu vivia a época que o dinheiro foi todo confiscado, eu vi meu pai, né? O dinheiro todo confiscado da época do Collor, que ele travou o dinheiro. Você imagina, você ter dinheiro na conta, de repente É, você não ter. mas isso é Isso, importante, né? Eu falo isso, né? Eu vi uma palestra, não sei se foi do Paulo Lema, que ele falou assim que a gente vive em crise. A gente vive em crise. O Brasil só tem tanta oportunidade para empreender porque vive em crise. Se fosse um país estável, talvez não teria tanta possibilidade do empreendedorismo, da inovação, entendeu? Porque os negócios são sólidos, os negócios duram não sei quantos mil anos, entendeu? Eles falam que essa bolha da inovação dentro do Brasil dá muito por causa disso, porque você vive em crise, você tem que resolver. Eu falo uma frase que é: onde tem burocracia, tem oportunidade. exato. Onde o Estado falha, tem oportunidade. E o Estado brasileiro, ele falha muito, né? Entendeu? Então, sim, você tem um mar de oportunidades para você estar empreendendo. O que falta, que eu falo na maior parte das vezes, é um preparo do empreendedor, Mas né? com preparo, hoje você acha que é estudar por conta própria? Você fez faculdade, você fez MBA, você fez Uhum. muitos cursos. Mas vamos separar esses dois preparos porque as pessoas precisam Sim. entender isso. O preparo do empreendedor é o quê? O que que ele precisa saber antes de abrir o negócio dele? Cara, quando eu comecei era muito mais escasso, muito difícil você se preparar, né, entender, né? Então, você tinha basicamente livros e aquilo era passado de família, né? Eu aprendi muito com meu pai em observação como que ele se comportava. Então, eu tenho certeza que eu saí um pouco na frente da maior parte das pessoas, porque eu tive no meu berço o empreendedor, né? A A mentalidade, né? mentalidade É empreendedora. isso que eles. Mas, com o passar do tempo, hoje, quando você vê, hoje tem muito conhecimento. Você tem um conhecimento em abundância na internet, para todos os lados.
Então você precisa basicamente hoje de um computador, do YouTube e estudar, né, como que as coisas funcionam. Porque quando você entende como que as coisas funcionam, você minimiza as suas chances de risco. E ter mentores, né. Quando você tem mentores, pessoas que já trilharam aquele caminho, né, para te ajudar, fica muito mais fácil. O seu caminho ele fica mais assertivo. O sistema de mentoria hoje, que cresceu muito, eu dei muita mentoria, tô com a Aham. turma aberta, ele ajuda demais, cara, porque Não, você resume para 6 meses um aprendizado que talvez você teria com 5 anos. Mas isso a gente fala da parte minha, sim, pessoal, sim, e do negócio. Porque, por exemplo, você teve várias situações. Você abriu uma empresa de comércio, você abriu uma franquia de uma escola e agora recomeçou um negócio inovador na área de, vamos falar de carreiras, né? Que é de sim, sim, estágios. sim, São negócios totalmente diferentes. O primeiro, talvez veio por osmose do empreendedorismo da família de comércio, sim. mas sua família não tinha aberto uma filial. Não, não tinha. Então você teve que se preparar. Mas como que é esse preparo para abrir um negócio? O que que você faz assim, Felipe? Eu preciso, nesse primeiro momento, eu quero abrir um negócio vamos lá, trazer o comércio, né? Primeiro que é o mais fácil. A pessoa, né, muitas vezes ele vai lá, vai achar um fornecedor que vai te vender por um e ele vai revender por dois. Uhum. O primeiro erro que eu vejo, assim, dos empreendedores é o quê? Alguns querem empreender naquilo que gosta, né? Quer fazer aquilo que gosta. E empreender não é isso. Empreender é você resolver problemas. Você olhar um problema que tem na sociedade, qualquer que seja, pode ser que está faltando uma cafeteria em uma determinada região, pode ser que é uma padaria, pode ser que você quer montar uma construtora no local que está em deficiência. Então você tem que detectar um problema. E um problema que as pessoas estejam dispostas a pagar para resolver ele. E quanto mais a pessoa está disposta a pagar, maior vai ser sua chance de dar certo. Quanto maior a dor que você resolver, maior a chance de dar certo. Então eu vejo que a primeira etapa, o primeiro passo é esse, é você entender, descobrir esse problema, né? A partir desse momento que você descobre esse problema, aí a gente tem outras Você etapas. então traz uma visão até um pouco diferente de muita gente que a gente ouve, né? Porque você fala Uhum. assim, Felipe, eu acho que empreendedorismo não tem a ver com o que eu gosto, e sim o problema que eu preciso resolver. Mas porque você vai para a internet, você vê assim, você precisa abrir um negócio com propósito para você, que te Sim. faça feliz. Que aí a pessoa gosta, vamos falar assim, uma mulher que gosta de fazer bolo, ela vai achar que ela precisa virar uma confeiteira. E nem sempre é isso. Um homem que gosta de carro, ele vai abrir uma oficina de mecânica, entendeu? Uma autopeças. Então, você traz uma visão um pouco diferente disso, né? Sim, sim. Eu vejo que o empreendedor ele tem que gostar muito de resolver problemas, de achar soluções, de achar caminhos, né? Porque não adianta eu ter uma loja de bolo linda, que eu vejo muita gente empreendendo. Inclusive, vi uma loja aqui embaixo, aqui fechando uma sorveteria linda, maravilhosa, né? Que eu chegava aqui, olhava, mas ela estava vazia, né? Aqui o ponto aqui não era. Desde o início eu olhei e falei, isso aqui não é adequado para você montar uma sorveteria. Não tem fluxo final de semana, não tem nada. Então, eu não sei a história dele, mas assim, o ponto estava errado. Quer dizer, ele teria que montar a partir do problema, você vê aquilo que você tem aptidão. Lógico que quando você empreende em uma situação que você gosta, né? Eu sou um surfista, vou empreender no mundo do surf. Concordo, é mais fácil, é mais prazeroso. Mas precisa acordar de manhã e ir pro trabalho, né? Exatamente, você precisa, no fim das contas, você tem que pagar suas contas, você tem que fazer o negócio crescer, você precisa. Então, a partir do problema, quando você olha, você vai conseguir gerar um verdadeiro negócio. Agora, sobre a internet está cheia de gente que, na prática, o cara não tem, ele não tem experiência prática, ele não vivenciou o que é um negócio. Então, é muito bonito você falar, vou empreender com propósito, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Cara, no final do dia, se o dinheiro não entrar, se você não tiver condição de pagar suas contas, isso não vai se resistir. Eliezer, você começou com 16 anos, né, cara? Sim, 16 anos é muito novo. sim. Sei que você veio de uma família, mas o que 16 anos a galera quer curtir, É. quer ir pra festa. Não que você não Aham. aproveitou, mas a pessoa quer curtir, quer jogar bola, quer fazer as coisas. O que te puxou com 16 anos já começar, cara? Foi porque
vamos lá, se você falar que foi a família, eu te dou vários exemplos de gente dentro de família, de empreendedor, que o cara não faz nada, que o cara vai curtir Sim. a vida só. O que que te puxou assim? Foi o exemplo? O que que... Cara, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser empreendedor. Meu pai era empreendedor, então eu queria ser igual a ele, né? E eu perdi meu pai com 15 anos, então isso daí foi uma pancada muito grande, ele foi uma morte súbita, né? Isso mudou muito, me amadureceu muito rápido. Eu vejo que rapidamente eu me sentia responsável por ajudar minha mãe no comércio, por ajudar minhas irmãs eram novas. Então eu tinha uma responsabilidade dentro de mim muito grande, né? A minha mãe, logicamente, ela assumiu a responsabilidade do meu pai, o comércio dele, mas eu internamente eu tinha esse desejo muito grande. E aí, cara, eu entrei no comércio da minha mãe, eu queria revolucionar o mundo. Eu tinha 15 anos. Ela era uma mercearia que vendia de tudo, né? Aquela mercearia antiga, moda antiga. Eu peguei e o pessoal fala assim até, ó, chegava lá para comprar o anzol, né? Comprava a vara e depois saía com peixe, porque lá tinha o peixe também para levar de tudo. Eu cheguei, eu queria, falei, mãe, vamos abrir aqui, vamos botar um supermercado, vamos botar um caixa, vamos botar um computador, o computador estava chegando, lá era fichinha para anotar, eu queria colocar eu queria que ela já, pelo menos, que assinasse, né, que imprimisse a folha e assinasse, e ela se recusava de tudo aquilo. E eu ficava muito nervoso, comecei a brigar com ela, porque eu tinha muita vontade de crescer. E aí ela não deixava, não deixava, e eu querendo, a gente começou naquela discussão. Eu cheguei perto dela e falei, mãe, deixa eu fazer, faz o seguinte, então, isso aí, um ano e pouco depois, deixa eu pegar essa parte aqui que a senhora vende de bicicleta, era uma prateleira de bicicleta, botar aqui do lado, e aí deixa eu vender. Aí ela, com muita sabedoria, né? Minha mãe muito trabalhadora e sábia, viu que eu não tinha jeito, né? Eu falei assim, É. vai, Pá! coloca isso daí. Vai ali pro lado, meu filho, coloca essa prateleira ali. E foi fácil começar assim? Você achou que beleza, você pegou Aham, o estoque que tinha e começou o seu. isso. Qual foi o desafio ali do começo, cara? O que que, tipo assim, você montou, pô, só a bicicleta não ficou, né? Não Você foi ficou. crescendo. Mas Exato. em quanto tempo você percebeu que dava para crescer mais, assim? Porque muita gente, trazendo assim, ele começa a empreender num ramo sobre, ele vende o café. Sim, Aí depois, daqui a pouco, ele cria um subproduto, ele vai vender o café para a pessoa passar em casa. sim. Então ele vai criando essas visões, né? Mas quanto tempo demorou para você sair da bicicleta para virar uma É isso autopeças? aí. Na época, eu comecei com peça de bicicleta e aí eu já tinha visão que lá na cidade, né, de onde a gente veio, né, Piaçu, Uhum. distrito de Muniz Freire, que o grande mercado estava em motos e depois autopeças era um desejo. Mas o grande mercado era moto. Eu fiz uma compra, cara, com toda a coragem, comprei a prazo, não tinha dinheiro, comprei tudo a prazo, eu sentia que tinha um mercado, as mercadorias chegaram, e aí, a partir daí, dessa coragem que eu tive, começando a vender, eu comecei a investir. Comprava e vendia, investindo 100% de tudo aquilo que eu ganhava. Eu investia 100%, eu não gastava nada, nada. O mínimo do mínimo do mínimo. Lógico que eu tinha um benefício, que eu morava com a minha mãe, eu tinha 16 anos, mas eu não comprava uma bala, cara. Todo o meu dinheiro Mas era mesmo que reinvestido. seu benefício seja morar, hoje a gente vê muita gente empreendendo Sim, que o dinheiro entra, ele vai gastar o e dinheiro. ele gasta. Ele não entende que ele tem que manter caixa. Você Exatamente. mantinha um caixa, então, para reinvestir, né? Eu sempre tive na minha cabeça que o que ia virar minha história seria meu negócio. Então, o melhor que eu poderia fazer era investir no meu negócio, investir na minha profissão, do que qualquer outro prazer momentâneo. Eu tive uma visão de longo prazo. É, o João Adib, ele falou uma frase do Rossi dele, né? Sim, Quanto que ele falou que é 40%, e se cada um real que ele bota, volta R$ 4 dentro do próprio negócio. E sim, as pessoas têm essa dificuldade de ver, né? Porque o cara tá ganhando dinheiro aqui, ele não vou investir em imóveis. exato. Vou Cara, o que eu investir. mais vejo é isso. O cara tá ganhando dinheiro, não, vou comprar um apartamento, vou comprar. Cara, e ele não investe no próprio negócio dele, cara. Eu vejo muito isso. Aí você tinha essa visão de longo prazo e começou crescendo, crescendo, investindo, né? Exato. Eu lembro que eu juntei um dinheiro, eu falei que estava com dinheiro para, logo na sequência, eu tinha dinheiro para comprar um carro na época. E aí, na época, isso aí já foram alguns anos depois, né? Eu tava com dinheiro para comprar. Na hora que eu ia comprar o carro, eu pensei, cara.
não é o momento para mim ter um carro agora, né? Eu ainda vou continuar andando com o da minha mãe, podia pegava emprestado com ela. O que que eu fiz? Ao invés de eu comprar o carro, eu fui montar uma filial. Eu vendi, peguei o dinheiro todinho, comprei a filial e ainda aumentei ainda minha quantidade de dívida, né? Porque eu comprei mais peças ainda e aí dobrei o tamanho da empresa. Porque na Então hora que foram muitas você. decisões assim, entendeu? Porque, Tipo, porque você foi. É decisões pensadas, né? A gente sim, volta no assunto inicial. Tudo tem um planejamento. Você não toma essa decisão de uma hora para outra. sim, sim, Você sim. pensa e vai, né? Exatamente. É pensado, mas o empreendedor, ele tem aquele momento que você tem que tomar uma decisão de risco. Você tem um momento que você se planeja, você estuda, mas, cara, na hora de você botar o Botar o seu seu lado. dinheiro, botar o seu na reta mesmo, ali, na hora de tomar a decisão, cara, você tem que ter coragem. Então, assim, se você não tiver coragem de agir, né, não tiver um ato de fé, você não sai do lugar, Tá. né? Aí isso vem um ponto, né, cara? E eu vejo gente que chega para conversar comigo, a pessoa tá com dinheiro guardado, querendo sair. Muita gente querendo transição de carreira, né? O que mais acontece é o Sim, cara que tá querendo transitar. Ele já se preparou todo tecnicamente, mas falta esse ato de coragem. coragem. Eu demorei 3 anos para sair da empresa. Juntando capital, juntando dinheiro, eu saí dela. Eu fui de CIS, o pessoal sabe disso. Uhum. A gente tinha um carro pequeno em casa, eu, Letícia e a Toro. Eu tinha pegado zero. Sim, Sou, é aquele sonho, pô, pegar sim, carro zero. Você já passou por isso. Pega um sim, carro zero, pá. E tinha um sítio que eu tava investindo. sim, Amigo, na hora que eu fui sair, que eu falei assim, quer saber? Vou jogar meu custo de vida pra baixo, tipo assim, zero. Eu exato. fiz um acordo de saída, recebi um valorzinho por mês. Vou jogar meu custo de vida pra baixo. Decision da Toro. Um Sim. ano e meio de uso. Vendi o sítio para ficar tranquilo e conseguir mudar. Mas nada disso porque eu tinha um medo financeiro. E o medo financeiro é o que o carrega. Muitas vezes tem conta para pagar. É... Mas o que eu ia te falar? O ato de coragem. Esse ato de coragem só veio. Eu vou te falar por que veio. E isso aí, ela sabe disso, a Letícia. Ela me deu um apoio, tipo assim, vai que você vai dar certo, que você vai, seu plano tá bom. E muitas vezes eu vejo, e você pode falar isso, o empreendedor é solitário. Demais. Nossa. E como que na época você não tinha? Porque, tipo assim, imagina, eu com toda. Não soberbo, mas tenho um conhecimento legal, tenho tudo. Ainda faltava que assim, vai, se joga. Porque você tá abdicando de um valor muito bom financeiramente. Eu tinha 12 anos de empresa. Sim. Para recomeçar do zero, ver aquilo cair para 20% no primeiro mês. Nossa, é. Então, tipo assim, esse ato de coragem que você teve para abrir filial, para vender, para ver, como que você pega isso, cara? Como que você pode ensinar alguém a ter coragem? Olha, eu vou falar um pouquinho para quem é jovem agora, né? Para quem está Uhum. começando. O que que eu pensava lá atrás, né? Nessa época, eu falava assim, cara, se eu não fizer agora, eu vou fazer quando? Eu não tenho nada de responsabilidade naquele momento, eu não tinha. Eu não era casado, eu não tinha filho, eu não tinha nada. Eu falei, cara, se agora não é o momento de eu arriscar tudo, ir com tudo, reinvestir e partir para cima, em que momento da minha vida eu vou fazer isso? Eu vou deixar para me ter coragem depois que eu estiver mais velho? Criar coragem depois que eu estiver mais velho? Eu falei assim, não, vai ser agora. E naquele momento lá atrás, cara, eu tinha muito essa mentalidade. Hoje, depois que passa o tempo, a minha mentalidade ela já passa da seguinte forma: eu já não arrisco tudo, mas eu tenho em mim que é o seguinte: 50% pelo menos do que eu ganho, eu reinvisto no meu negócio e eu tento multiplicar cada hora mais, né? Por causa da idade. A idade passa, você acaba não tendo que pular com os dois pés, mas quem está no começo, você você não tem alternativa. Se você não assumir riscos, cara, não adianta. E acaba que, no fim das contas, o cara que é corajoso nem sempre é o mais inteligente. Ele só teve coragem. Ele teve coragem. Ele teve coragem, teve disposição de aprender, de ser humilde, de aprender, de sentar, de fazer as conexões. E o outro cara que é muito inteligente, muito preparado, ele não teve coragem. E isso às vezes gera até uma certa soberba nele, né? Se acha muito, ele acha que ele é inteligente e tudo, e aí ele tem medo de errar. Ele tem medo de errar, ele paralisa. E o outro que já não é tão bom, que eu não acho que eu seja tão bom, mas eu tenho coragem e tenho disposição
de lutar e de aprender e tentar de novo se caso der errado. Se você não está se inscrito aqui no canal do Alô Engenharia, se inscreve aqui no YouTube, no Spotify, mas também não deixa de seguir nossas redes sociais, Alô Engenharia, em todas as plataformas. E siga o Eliezer. Qual que é o seu Instagram, Eliezer? Eliezer Machado. Eliezer Machado. E da Jovem Valor, que a gente vai falar Eliezer dela. Machado com S. Eliezer Machado com S. E da Jovem Valor? Jovem Valor Brasil. Jovem Valor Brasil. Eliezer, nessa coragem, você deu uma aula para o jovem, né, que está querendo ter. Mas o que é um público grande dos empreendedores, isso é estatística, é acima dos 35. Esse cara acima dos 35, ele já tem filho, muitas vezes já está casado, ele já tem uma estrutura toda montada. E você passou por isso duas vezes tendo estruturas montadas, recomeçando. Sim. Qual que é a coragem para esse cara? Como que ele muda? Como que ele fala assim, cara, vou vender uma... Você era proprietário da Embeleze, né? Vou vender minha participação e vou recomeçar. Você tem que estar alinhado com aquilo que você quer da sua vida. Eu falo sempre assim, cara, a empresa ela não foi feita para que você fique nela a vida toda. Existem ciclos. A empresa ela nasce, cresce, amadurece e em algum momento ela vai morrer. Ou ela vai ser vendida ou ela vai morrer porque aquele mercado ele vai acabar. As coisas estão se transformando. Então, nesse período de que a pessoa, às vezes, ela monta um negócio, ela fica agarrada com aquele negócio muito tempo. Às vezes o negócio ele não está tão bom e ela fica naquilo, a vaca de leite dela vai acabando o leitinho e ela está segurando, ela vai caindo tudo. Então, o cara tem que ter muito cuidado para não deixar isso acontecer. Ou você reinventa o negócio, né? Ou você sai dele vendendo o negócio, como eu fiz, e recomeça. Agora, logicamente que tem que ter um preparo. E aí tem que ter muito mais coragem, assim como você teve, né? Porque você começar um negócio do zero é muita dor. Né? São muitas coisas que você não sabe ainda, que você tem que responder. Você tem que ter um preparo financeiro para você aguentar o tranco, quer dizer, você não está com 16, 17 anos mais. Você tem uma família para sustentar. Então tem que ter um planejamento mais sólido financeiro. E mentalmente, né? E Porque mentalmente. o que eu falo que foi o mais difícil é, por exemplo, hoje eu posso te falar tranquilamente, esses últimos 6 meses eu faturei mais do que eu ganhava na outra empresa. Mas eu vi meu patrimônio assim, ó, caindo, chegou no ponto, não que ele zerou, não vai zerar, mas tipo assim, foi caindo e agora retomou. Sim. Você imagina para um empreendedor que tem o empreendedor, cara com seus 40 anos, que tem o seu negócio funcionando redondinho, ele tomou a coragem de sair e só vê o dinheiro indo embora. É muito doloroso. Você tem que saber aquilo que você está fazendo e não agir com emoção. Fundamental. Muito empreendedor age com emoção. Ele chega na hora de tomar uma decisão, ele toma uma decisão emocional e o negócio não aceita desaforo, cara. Você tem que ter o racional seu, ele tem que estar muito ligado, porque senão você vai pagar o preço. Então, vou trocar de negócio, vou pivotar. O que eu fiz na maior parte das vezes? Né? Eu não vendi um negócio e comecei o outro. Eu sempre tive negócios de transição. Eu estava em um, como quando eu estava na história lá de Muniz Freire, que eu vim para cá, e eu abri o outro. E fui fazendo uma transição. Quando eu senti que esse estava firme, o que eu fiz? Eu vendi esse outro. É o que fala, brinca, né, do macaco. Né? O macaco não solta um cipó sem estar com o outro na mão. Exatamente, é isso aí. Eu não solto um cipó sem estar com o outro na mão. Exato, é um ótimo exemplo. Eu sempre estava em busca de ter uma outra possibilidade. Então, quando eu percebia que aquele negócio já não era mais para mim, que o ciclo meu estava encerrado ali, eu não me apegava. Falava, qual é a melhor forma de eu sair desse negócio? Eu fazia uma estratégia de saída e a saída ela passava por eu ter outro negócio já em ação. Mas na hora que a gente vai contar a sua história, se a gente pegar aqui para ler seu currículo, tudo, a gente vai falar que tudo foi fácil. Foi só vitória, tá bem, tá estabelecido, família bonita, Sim. 2 filhos, morando bem, com um negócio prosperando, um novo negócio, a Jovem Valor prosperando. Mas qual foi o momento assim que você fala assim, você olha para trás e fala assim, cara, esse momento foi muito difícil, eu achei que talvez não daria certo. Cara, teve um momento na minha vida que foi muito difícil, foi quando eu vendi meu negócio, né? Eu era franqueado do Instituto Embeleze, tinha 4 franquias aqui.
E a gente tinha duas franquias também da Ortobon, né? Inclusive a do Shopping Vitória e uma ali de Goiabeiras, com o meu sócio, com o Robson. E eu vendi, chegou num acordo de eu sair da sociedade em 2014. No momento que eu vendi, a empresa ela tinha um lucro, eu estava ganhando bem, mas eu sentia que aquilo dele não era mais para mim. Eu não sentia confortável mais de estar ali dentro da sociedade, dentro daquele negócio. Tomei a decisão de sair. No que eu saí, Felipe, no primeiro momento, em um mês, eu estava ganhando muito dinheiro. Na hora que deu em janeiro, entrou o governo da Dilma, começou as pautas bombas do Cunha, não sei se você lembra, e com isso eu tinha um negócio que eu ganhava 20 mil reais com ele, eu passei a perder 20 mil reais de uma hora para outra. Eu comecei a entrar no negativo de 20 mil reais, As ortobons. né, das Ortobons. E aí no Shopping Vitória, eu lembro que em março, um mês, 2 meses depois, fecharam 40 e poucas lojas de um dia só. Foi quando a gente entrou na crise de 2015, que talvez foi a maior crise imobiliária que o Estado teve também, né? Vocês lembram, né? Que teve várias Lembro, devoluções, foi um caos. distrato, É, logo em seguida veio a lei do distrato para tentar segurar o prejuízo das construtoras. exatamente. Foi um momento assim, terrível. Eu comecei a ter esse prejuízo gigante. E dentro desse prejuízo enorme, que eu estava numa empresa lucrativa, caí num prejuízo enorme, cara, o que que aconteceu? Para piorar a situação, chega um determinado momento que as coisas. O meu maior patrimônio era o meu apartamento, o edifício Grand Park aqui. Nossa, E aí, querido, o que que aconteceu? Para não piorar, para a a situação queda piorar do ainda, Grampar, laje. cai o Grand Park. Cai a laje do Grand Park toda, eu fico sem casa para morar, com dívida, e tudo aquilo que eu tinha conquistado estava em risco de eu perder tudo. Tinha acabado de casar, quer dizer, então eu Aquele me vi. momento da família que você precisa Exatamente. tá focado na família, porque se a gente fala hoje, o maior empreendimento do empreendedor é a A família, família que dá trabalho pra é caramba, muito dá trabalho. trabalho. A gente tá nessa fase de filho agora, de ter coisa a gente sabe que dá muito trabalho, manter e tal. E foi nesse momento que você se viu assim, seu maior desafio da vida, né? Exatamente. Eu fiquei sem nada, cara. Na verdade, eu fiquei devendo. Porque eu não tinha liquidez nenhuma. O apartamento tinha parado, não existia, não tinha valor nenhum. O meu negócio, ele também tinha se Caído. caído, se destruído, e não tinha alternativa naquele momento ali. Eu não conseguia, eu tentei usar todos os recursos que eu podia fazer e eu não tinha, né? Porque aí, uma coisa do empreendedor que ele tem que ficar ligado é que existe um momento que você tem tantas interferências externas que você não consegue o que fazer. E o que você Isso fez aí, para resolver? exato. Isso foi uma lição para mim enorme, que eu achava que tudo eu resolvia no peito, cara. Eu achava. Falei, cara, eu resolvo, eu vou vender, eu consigo vender, eu vou trocar, eu vou ter uma estratégia, tá? Mas tem hora que não tem jeito. Você tem que rever tudo aquilo que você planejou e começar de novo. E nesse momento, nesse desespero, eu peguei, eu tinha que tomar uma decisão, cara. E aí foi uma decisão muito. Eu poderia ter montado um curso de novo para concorrer com o meu sócio, porque eu tinha todo know-how, Era né? mais fácil. Era mais fácil. Todo know-how. Não tinha franquia, mas eu tinha saído, eu poderia. Meu ex-sócio, né? Mas eu tenho muito orgulho de falar isso, que eu não caí na tentação de trair, né? A amizade que eu tinha com ele, Continua até hoje, né? continua até hoje. A amizade que eu tinha com ele, a gente separar a sociedade naquele momento, eu falei, cara, não posso abrir uma concorrência contra ele, eu não vou fazer isso. Eu vou abrir um negócio de curso, e aí eu abri aqui, começou a história da Jovem Valor nesse momento, né? Que não foi a Jovem Valor, mas foi a Prospere. E eu falei, vou montar uma coisa de curso que eu tenho investimento menor e eu vou pivotar esse negócio, porque esse daqui que eu estou não vai dar certo, não vai muito tempo. E aí fui para Jovem Valor, para Prospere, que é uma empresa de curso profissionalizante. Comecei com a Prospere com curso profissionalizante. A empresa, eu não performei bem. Por quê? Para vender, tinha que falar, infelizmente, assim, quem está com curso profissionalizante não é uma regra, não posso falar que todas as pessoas fazem isso, mas eu percebi que existia muita mentira para fazer a venda. Você precisa aumentar o sucesso daquilo ali, sendo que não vai ser aquilo ali. Não vai ser, né? E você tinha que simular muitas vezes, eu creio que você que é jovem aí, já deve ter passado por isso, por entrevistas, de ter se chamado para uma entrevista e chegou lá era curso, né? E não era entrevista nada. E aí o que que aconteceu? Comecei a fazer esse tipo de venda, não me senti confortável, me senti eticamente, eu falei, isso não é para mim.
não quero, e fui atrás das vagas reais. Quando eu fui atrás das vagas reais, eu percebi que porque eu queria entregar para o jovem realmente uma vaga que existisse, ao contrário de várias escolas. Eu fui. Na hora que eu cheguei lá, que eu fui conversar com os empresários, cara, eu percebi que falei, cara, eu abri as vagas com muita facilidade. Eu percebi que tinha uma demanda grande ali. Voltei para casa e pensei, cara, com as vagas, mas com aquilo na cabeça, ó, tem uma demanda aqui, tem um problema para resolver, que é o que eu te falei. Porque tem muito jovem querendo trabalhar, querendo estagiar, e tem muito empresário precisando de estágio e não tem ninguém para juntar as duas partes. O que, que eu fiz? É, percebi essa oportunidade, comecei a fazer as vendas eu mesmo, para testar. Eu mesmo fazia as vendas, visitava. Aí teve uma feira da CAPES. Eu já estava já financeiramente muito apertado, tudo. Teve uma feira que, inclusive, está acontecendo agora, a feira da supermercadista. Juntei um dinheirinho, cara. Eu peguei todo aquele dinheiro, falei, agora eu vou entrar, eu vou fazer uma feira e vou lançar esse serviço. Se tiver De demanda, estágio. de estágio, se tiver demanda, eu avanço no negócio. Se não tiver, eu paro. Cara, na hora que eu lancei, pum, abri um monte de vaga de estágio, voltei para casa, voltei para a empresa, fiquei muito feliz, aquele movimento todo, cara. O que que aconteceu? Eu não conseguia ativar ninguém, porque eu não sabia do negócio, como é que funcionava. Perdi todo aquele trabalho que eu tinha feito. Você pegou os leads, mas não conseguia converter o lead. Porque eu não sabia exatamente como que o negócio funcionava, mas eu tive uma certeza, existe um negócio aqui. Aí eu parei um pouco, estudei, estruturei o negócio, contratei as pessoas certas, formatei o negócio de Aí um você formato. chegou a encerrar a Prospere ou só Isso. migrou? Aí eu peguei, encerrei, vendi todos os alunos para um concorrente, tirei aqueles alunos que eu tinha, né, alguns alunos, e comecei a trabalhar Mas, jovem. somente estágio. E aí foi trabalhando. Na hora que eu fui tentar registrar o nome da Prospere na época, não era possível E já registrar. Eu já tava. tinha a visão de longo prazo, né, que é a visão que eu estou vivendo agora. Já tinha esse nome, não podia. E aí eu tive, graças a Deus, a inspiração de criar esse nome chamado Jovem Valor, que eu creio que foi um Tem nome um muito jovem bom. falou num Foi um bacana nome mesmo. bacana. Foi Deus que colocou na minha Ah, mente, que eu sonhei com ele, que é, eu tinha uma data para fazer, na última noite veio na minha mente, eu contratei uma agência, filho, para fazer um nome para mim. E os ele. caras mandavam para mim os nomes, eu não conseguia, não achava nada, não gostava de nada. E aí veio na mente o nome Jovem Valor. Eu tô com esse negócio de nome, né? É, Porque eu tive conversa, conversei com muita gente sobre eu abro uma empresa ou eu faço meio Nelson Williams. Claro que Nelson Williams agora tá com um monte de sim, problema aí do negócio, mas fortaleço a minha marca pessoal e vendo meu nome como um consultor estratégico de engenharia. Cara, no começo eu perdi negócios porque Felipe não é uma empresa. Porque ver Felipe Machado, sim. consultoria estratégica, não é uma empresa. Cara, só que hoje eu fui contratado já pela Ecovias, estou sendo prestando serviço grande para a Ecovias, Autoglass, essa empresa aqui, JL, um monte de condomínio de alto padrão, Affinity, Landscape. Legal. Eu consegui colocar o meu nome como uma marca, Sim. mas é muito difícil, cara, é muito difícil mesmo. Então você ter um nome igual você conseguiu identificar, vir na cabeça, Jovem Valor, que você consegue linkar o nome para o que você consegue oferecer, porque dá para linkar diretamente. Eliezer, na hora que você for conversar com a maioria das pessoas que estão querendo empreender, os engenheiros, todo mundo vai pro lado do dinheiro, Sim. do custo. Aí eu tava até conversando que uma das coisas que eu consigo oferecer hoje pro meu cliente, eu brinco que eu parcelo igual Casas Bahia. Tem laudo que eu divido em 12 vezes. O Sim. condomínio só pode pagar R$ 600. Mas, não, pô, tá bom, vamos fechar. Então, porque eu tenho capital. Mas isso no negócio é muito difícil, né? Ainda mais em negócio que você compra, tem estoque, né? Como que o cara faz essa gestão? Qual que é a dica? Você pega no banco, ele junta? Qual que é o caminho para fazer o dinheiro do negócio ficar no negócio sem ele ter que tirar? Olha, hoje a gente está vivendo um país com a taxa de juros muito alta. Então, isso inviabiliza muitos negócios que demandam fluxo de capital intensivo, né? Então, muito difícil você montar um negócio hoje que precisa de muito capital, porque achata muitas margens. A gente parte desse princípio.
Mas o melhor dinheiro que você pode utilizar é o próprio cliente, né? Você conseguir parcelar com o próprio cliente, usando o recurso do cliente. Quer dizer, você tem que comprar parcelado e vender parcelado, porque senão esse casamento de fluxo de caixa ele vai dar problema. Então, uma coisa que tem que ter muita atenção. Quem trabalha com serviço é diferente, né? No seu caso é serviço. Serviço eu vejo que você consegue ter uma flexibilidade maior, né? Afinal, você não tem o custo da mercadoria, você tem as É, suas horas, né? e o Mas custo de mão de obra, né? Que é o que pega você muito, tem que né? pagar à vista. Mas é um desafio. E tem que tomar cuidado que, às vezes, crescer mata a empresa, né? Se você tem uma taxa de juro muito alta, e aí você dá muito prazo, acaba que quanto mais você vende, às vezes você está tendo prejuízo e não lucro. O que que você tem que fazer? Muita conta. O empresário, ele tem que ser bom, eu falo, eh, de fazer conta. O Mais tempo do que todo, vender? não, vendas é o primeiro. Vender, você tem que ser a primeira coisa. Se não existe vendas, não existe o negócio em si. Mas, Mas se você não vender, você tem que, eu falo, por que que é tão difícil empreender? Porque você tem que ter múltiplas habilidades. Não é diferente do cara que é técnico. O engenheiro que está vendo aqui agora, que fez a faculdade dele de engenharia, é um cara técnico. Ele entende de construir casas, né? De construir pontes, enfim. Mas para empreender, você tem que entender da parte financeira. Eu falo sempre que são 4 partes que eu vejo que são as mais essenciais, né? uhum. É como se fosse uma mesa. Você tem que entender da parte financeira, você tem que entender de vendas, você tem que entender de operações, né? De operações, e você tem que entender de pessoas. Né? Se você não entender disso daqui tudo, você vai ter problemas. Agora, tem duas partes que são as principais, que são a parte de vendas, que é o número um, e a parte financeira. Porque se ele não entende de pessoas, ele pode ter uma empresa com um clima ruim, não mantém funcionário, mas ele Mas tá fazendo dinheiro entrar o tempo inteiro. faz. Tem muita empresa que é tóxica que é próspera. Tem muita empresa que é tóxica, péssima para as pessoas trabalharem, mas ela é próspera, porque o cara entendeu o jogo. Ele entendeu o jogo da modelagem financeira e entendeu o jogo das vendas. Né? Ele consegue ter essa visão. É, Agora, se você não entender desses 4 aspectos, 2 que matam a empresa, é financeiro e vendas. beleza, não tem como eu não entrar no assunto com você. Você tem dois caminhos para empreender. Ou você cria um negócio do zero, Sim, ou você compra um negócio já modelado, que são as franquias. Quais são as vantagens e desvantagens de você começar? Porque você olha uma cafeteria. Aqui embaixo tem aquele, qual que é o nome? É café. Uma que é tipo americana ali, do cafezinho ali, que você já chega, tudo automatizado, é uma franquia que sim, você compra e monta. Mas você olha para aquilo ali e fala assim, caramba, isso é fácil. É sim, colocar uma pessoa para atender, um check-out e um barista ali para fazer o café. sim. Qual que é a diferença, assim? A mesma coisa escola de curso. Você pode comprar uma franquia do zero ou abrir uma franquia ou abrir um negócio do zero. O que que você sente, assim, das vantagens e desvantagens? Você que já passou por essas duas situações. Eu vejo que, conforme eu falei no início, você ter mentores é a forma mais fácil de você executar qualquer coisa na vida. Então, vai construir uma casa, você tem que ter um engenheiro para estar ali na parte Uhum. de consultoria. Você vai você vai para a academia, é muito melhor você ter um personal trainer que ele vai te ajudar a performar melhor. Então, quando você compara o modelo de franquia com o modelo próprio, quais são as diferenças? Eu já fiz os dois. Eu já fui franqueado, já tive negócios próprios, já tive diversos negócios nos dois ramos. Então, eu te falo com propriedade. Quando você monta uma franquia, você já pega um modelo de negócio pronto, testado, que outra pessoa já quebrou a cabeça, já errou muito, já se ferrou, mas ele conseguiu sobreviver. Então é como se você tivesse ali naquele mar cheio de onda. O empreendedor é isso. Você vai entrar naquele mar todo agitado, tal, tal, tal. As ondas estão todas arrebentando e você tem que dar dando braçada. Só que quando você sai dessa arrebentação, depois chega lá, você tem um mar. Né? É um mar ainda é perigoso, mas você saiu dessa arrebentação inicial, que eu considero que é o início de um negócio. É o início da modelagem de um negócio, que é uma parte muito difícil também, de você achar o É, que as pessoas não chegam nesse mar mais calmo. É aí que morre os 5 anos das das empresas, né? empresas. Ela acaba
porque ela não consegue vencer esse desafio inicial. Mas como que eu escolho, tipo assim, vamos lá. A franquia, como que a gente consegue escolher uma franquia que seja boa mesmo? A gente vê vários vídeos da internet aí, essas franquias que já nascem para ser franqueadas. Tipo assim, o cara cria um modelo de negócio e em 6 meses já tá franqueando esse modelo sem testar muito. O tempo de maturação, o que que eu preciso analisar para saber se a franquia é boa ou ruim? Quem está empreendendo nessa franquia? Quem é o cara que criou isso? Qual a história de vida dele? É um cara de sucesso? Esse negócio tem quantos anos? Ele já tem filiais, já foi testado em outros locais? Isso é a principal coisa. Porque tem gente hoje que também acontece, o cara vai lá, monta uma cafeteria, depois ele já quer franquear. Ele tem 3 meses que ele abriu a cafeteria, não tem nenhum resultado, e ele já quer expandir aquilo dali pela franquia. Então você está entrando no risco de estar empreendendo igual ele. É uma tentativa e erro, né? Porque o início ele é muito difícil. Então, qual que é o segredo de você achar uma boa franquia? Tem que pegar um grupo sólido, pegar uma empresa ou uma pessoa que está franqueando um negócio e essa pessoa ela tem um histórico de sucesso. Ela já tem entregado resultados. O negócio matriz dele tem que dar resultado, Tem que. um resultado bacana. Como que você falou muito da pessoa, né? Eu vejo Uhum, sim. Hoje o negócio é a cara do dono, né? sim, A gente tá até vendo aí a questão de alguns desafios da Cacau Show tendo, né? Porque o Ale tá muito com aqueles sonhos do parque e tal, sim, e tá pressionando ali, mas é uma franquia renomada que cresceu muito. sim. Boticário é uma que tá em toda a própria Embeleze, né? Você ficou quantos anos com a Embeleze? Eu fiquei 9 anos como franqueado. Você imagina, 9 anos numa franquia sólida, ou Sim, seja, então você que fica vendo vídeo na internet achando que toda franquia começa e quebra, não é isso. não, Você tem que escolher franquias sólidas que conhece. Mas eu não posso deixar de falar, eu conhecendo. O Jovem Valor tem quanto tempo? tem 5 anos que a gente fez essa pivotagem que eu contei de virar Jovem Valor. jovem valor para estágios e tudo. A gente tem 5 anos e atravessamos a pandemia, né? Que foi Nossa. outra pancada, né? Senão Mas, a gente estaria maior ainda, mas na- a pandemia foi uma. mas me conta hoje, estágio. Como que você ganha dinheiro com isso, cara? Então a gente ganha como? Porque nós fazemos a conexão entre todas as partes, né? Como se fosse, vamos pensar, um iFood, né, dos recursos humanos, do estágio. Nós pegamos o jovem, a empresa e a escola. Existem essas três partes, né? Só que nós fazemos a união dessas três partes. A gente prospecta as empresas através das oportunidades de estágio que a gente abre. A gente vai e oferta elas para os jovens, o nosso portal, né, jovemvalor.com. Então lá a gente tem milhares de oportunidades para os jovens. E hoje, assim, na hora que você pensa em oportunidade, ele pode começar a estagiar desde o primeiro ano do ensino médio. Isso. Depende muito da. Ele tem que ter 16 anos, pelo menos, e tem que estar estudando ensino médio, técnico, superior ou pós-graduação. Então, Ah, isso tem é isso todos aí. esses níveis. Exatamente. E o jovem não paga nada. Quem paga, quem remunera a Jovem Valor são as empresas que remuneram. De onde vem o nosso dinheiro? Né? Nós somos um negócio social, que eu falo direto com os meus colaboradores. Eu tenho o prazer de trabalhar, de juntar as duas coisas que eu falei Tem com você, propósito, que é uma né? empresa que tem propósito. Você está aqui para mudar, impactar a vida das pessoas. Você dá oportunidade para aquele jovem que jamais teria tido oportunidade se não fosse através do estágio. Ele teria muita dificuldade, porque quem vai dar oportunidade para um menino que está E qual 16 que, e anos? qual que é a diferença de uma empresa buscar o estagiário direto e buscar você para fazer essa conexão? Primeiro, velocidade. A gente é muito rápido, eu tenho um banco de dados muito grande, então eu vou conseguir, porque não está fácil achar pessoas para trabalhar, achar jovens, né, para trabalhar. Isso não está fácil. Segundo, a gente cuida de toda a burocracia. Eu tiro o tempo, eu agilizo o tempo da empresa, porque tem que ter um seguro de vida, esse jovem tem que ter um seguro, ele tem que ter toda uma contratação, tem que ter o distrato quando o jovem sai, tem que ter o convênio com a escola, com as faculdades. Quer dizer, eu tenho tudo isso pronto. A empresa hoje, se você, Felipe, chegar lá e falar, eu quero um estagiário para trabalhar aqui comigo. Em média, aí, com 5 dias, eu já coloco o estagiário, já mando para você fazer as Nossa, entrevistas. apenas 5 dias você Cinco já tem dias. gente para Já entrevistar? tenho gente para entrevistar. Então, a média Pro, nossa é essa. pro empresário, então, o modelo de ter uma pessoa, uma empresa que faz esse gerenciamento é muito bom, então. É muito bom porque a gente é um suporte para a empresa, né?
E além disso, você tem uma flexibilidade grande da mão de obra, né? Porque o jovem, ele começa, tanto o jovem não tem uma responsabilidade, não é um contrato CLT, então ele pode desistir a qualquer momento, então é muito bom para ele, porque ele está tendo experiências, ele está começando a vida O dele, jovem só precisa comunicar que ele vai. só comunicar que ele não quer ir mais. E também a empresa, de outra forma, ela também ela não tem uma responsabilidade CLT, ou seja, ela pode também não ficar com esse jovem. Quer dizer, é uma Mas no flexibilidade. contrato não tem um tempo mínimo que ele tem que, tipo assim, que para comunicar a saída desse jovem é Não, não imediato? tem. É imediato. E tanto o jovem quanto a empresa, eles são livres ali para cumprir o contrato, que pode ser até de 2 anos, desde que ele esteja estudando, ou para que ele não cumpra e saia a qualquer momento. Beleza, mas tem. Ele trazendo para a empresa, a Aham. gente vê empresas que querem fazer essa parte de estágio sozinho, né? Sim, Ela corre um risco também como que eu falo, cobrar do estagiário como se fosse um CLT, até mesmo receber um processo por falta de orientação, correto? Você exatamente. dá essa Nós orientação? damos orientação o tempo todo para a empresa, né? Logicamente, nós não somos fiscalizadores, nós somos um agente de integração, então a gente orienta quem cuida do estagiário efetivamente é a empresa, mas ele tem um consultor exclusivo para ele o tempo todo. A gente tem um setor de relacionamento que cuida desses contratos e a empresa tira dúvidas o tempo todo, a gente orienta, tem todo esse processo técnico que é passado para ele, para que ele não caia nesses problemas. Então vocês divulgam a vaga, Sim, fazem a conexão dos três agentes, do estágio, da empresa e da instituição. Você dá essa orientação, faz esse acompanhamento, faz a rescisão do contrato quando que vem, a empresa só vai precisar comunicar. Isso deve ser caro pra caramba. pelo contrário, nossa taxa é muito, muito, muito barata. Muito barato. Pelo trabalho que a gente tem, por tudo isso que a gente entrega, é um Eu valor sei muito, que você muito não gosta de falar acessível. de valor, mas é a partir de quanto? Então, é menos, vamos dizer assim, é menos do que o valor da bolsa, é muito menos do que um valor de, deixa eu fazer uma comparação para você aqui, menos de R$ 200. Menos de 200 É, reais para R$ 200 isso por mês, é tudo? isso aí. Para isso tudo, você acredita? Porque, pelo que eu sei dos Com seguro, com com tudo. seguro já Com incluído? seguro Com incluso, com seguro, então tem seguro. o seguro. Por quê? Eu já vi recrutador de pessoa, né? Recrutador de Exato, pessoa, eles cobram o salário da pessoa dependendo do cargo. Eles cobram, tipo assim, começa em 2, 3 mil reais. exatamente. Então, tipo assim, então, mais de um ano de contrato e você é É um. R$ 200. Cara, é muito Isso, barato. exatamente. Então, é fácil de vender por isso. É muito fácil de vender, porque ele também, assim, nesse caso, ele tem um seguro mensal, né? Esse valor que a gente recebe dele é mensal, e ele também só paga a partir do sucesso. Quer dizer, Ah, ele nem deve nada para mim. Se a gente colocar o estagiário para ele, o estagiário começar, ele só vai pagar a partir do momento que o estagiário começar. E ele parou de estagiar com ele também, ele vai parar de pagar o valor e presente. o estagiário e o Não estudante? tem Porque, multa, não tem nada para rescindir o tá, contrato. o estagiário, o estudante, qual que é a vantagem para ele se cadastrar no Jovem Valor? Hoje aqui. A maior vantagem que eu vejo é, primeiro, as oportunidades, tem muitas oportunidades para ele estagiar, e depois, hoje a gente vê uma discrepância muito grande do que o mercado quer com o que a escola entrega. Ele tendo essa vivência durante o período dele de escola, né, que ele está estudando, ele vai sair muito à frente quando ele se formar, porque ele vai ter a visão de mercado e a visão escolar, né, a visão universitária ou escolar dele. Isso vai mudar muito a carreira dele. Ô, Eu percebo os jovens que começam a estagiar conosco, às vezes chega lá tímido, cabeça baixa, desanimado, não consegue se conectar com ninguém, né? Passa um ano, tá os voando. meninos estão voando, Outra, né? outra vantagem que você deve ver, e deve ser uma coisa que até é curiosidade, é porque o estágio ele não é o fim, ele é o meio. Ele é o meio. O fim é a efetivação, Efetivação. contratação. Acontece muito, você consegue ter esse Nossa, dado muito, muito, muito. Lógico que ele só efetiva a partir de depois que ele 18 for. anos, depois de 18 anos, né? Mas o índice de pessoas que são efetivadas é muito alto, passa de 30%. Nossa, É, então, das você empresas. estudante que está aí na escola e quer correr atrás de um estágio para conseguir um emprego, é uma ótima oportunidade de estar cadastrado na Jovem Valor. Não pode ficar de fora disso. E vou te falar, mas é um negócio muito bom. Hoje, você já chegou a abrir uma filial? Como que será? Só está aqui em Vitória? Hoje nós estamos em 10 cidades diferentes. Tem 10 unidades. Vocês 10 têm unidades próprias? próprias, 10 próprias. Mas sem parceiro no local? Não, todas próprias. A gente tem algumas que são o estilo
local, escritório local. A gente tem escritório local hoje em São Paulo, uma unidade de São Paulo, São Mateus, Vila Velha, Serra e Vitória. E nós temos um modelo de escritório também, que é um escritório online, né? Então a gente tem um Home escritório, base, né? na verdade é dentro da empresa mesmo, Ah, mas a gente tem ele online. Então a gente trabalha com ele diretamente lá dentro da própria, da nossa estrutura escolar, da mas ele estrutura, tá e ele está ele na na cidade, cidade representando. representando a cidade lá. Então a gente contrata também, às vezes, vendedores do local, mas a nossa estrutura, ela está aqui. É um modelo híbrido, né? Pô, Vamos dizer modelo assim. bacana. Então aí, para esse estado, a gente chegou no Rio de Janeiro agora. Já estamos em 3 cidades, em 3 locais do Rio de Janeiro: Campo Grande, Duque de Caxias e Madureira. E agora estou fazendo uma expansão, a gente vai abrir mais 3 unidades, abrimos lá, ainda não foi definido os locais. Ainda esse ano, ainda a gente vai para 13 unidades. O negócio já tá maduro. Tá muito maduro, Tá muito muito maduro. maduro. Você nunca pensou em franquear ele, não? Então, a grande novidade para 2026 é essa, nós vamos franquear o negócio está em processo de franqueamento, né? Já estamos captando pessoas interessadas, temos algumas pessoas interessadas já para as praças, né, Que no vocês. Brasil, que a gente vai abrir. A gente tem oportunidade no Brasil todo, é uma novidade. E em 2026 a gente já vai começar a fazer essa expansão através do modelo de franquias. E o que você vai entregar nesse modelo de franquia? Eu vou entregar todo esse know-how que a gente tem aí, de 5 anos nesse negócio e da minha vida toda como empreendedor. E a gente vai trazer um modelo replicável, que já deu certo, e que esse empreendedor, né, que vai entrar, ele precisa, é como se ele tivesse uma receita do bolo na mão dele. E com o consultor do lado falando com ele: meu amigo, ó, tá botando muito sal, tira o sal, ou coloca tal Ele coisa. precisa ser formado em alguma área, ele precisa de alguma coisa. O que que ele precisa para empreender nessa área e adquirir uma franquia? Ele precisa, a coisa número um, que ele primeiro ele tem que ter o recurso para Capital, o né? capital para fazer, né? Ele precisa ter o capital do investimento. Mas partindo do princípio que ele tem o capital do investimento, ou dele, ou de algum parente, ou de alguma forma que ele tenha, ele tem que ser um cara treinável. Ele tem que olhar assim pra gente e falar assim: cara, eu estou disposto a aprender e eu vou executar aquilo que vocês me ensinarem. Se esse cara for treinável e ele tiver o capital, não precisa ter curso superior, não precisa ser homem, mulher, não precisa, não tem Ele- limitação. ele- Ele precisa ter essa disponibilidade, que às vezes as pessoas não têm, né? então não é um negócio que a franquia, diferente, muita gente acha que a franquia vai ser controlada por joystick. Não. Não. Dificilmente tem uma franquia de joystick. A pessoa vai ter que estar à frente do negócio ali junto. Claro, você vai ter um gerente, Sim. uma pessoa ali, mas você não pode achar que você vai comprar uma franquia e não precisa estar perto. Franquia não é investimento, né? Franquia é negócio. Você não está botando dinheiro no CDB do banco, você não está botando dinheiro E em isso é um alguma erro que coisa. muita gente pensa, né? Isso também, isso é a maior parte das franquias que dão errado. Às vezes a própria franqueadora ela não deixa isso claro, talvez, mas muito franqueado ele entra com essa imagem, que por si só a marca vai vender. Não vai. Não vai vender. Precisa da pessoa, que a pessoa se empenhe. Para funcionar, é um negócio. Você tem que chegar, abrir, fechar. No meu caso, especificamente da Jovem Valor, é necessário que você se relacione com muitas pessoas. O nosso negócio é feito de pessoas. Você tem Então, que uma pessoa que conversar. tem um bom relacionamento na cidade dele Ótimo, um é um representante. potencial comprador da franquia, porque ele já conhece muita Já gente. conhece muita gente. Agora, eu não tenho esse relacionamento, eu sou mais tímido. Cara, se você está disposto a aprender, se quer ser treinável, porque eu também não abri a boca até. Hoje você Eu era está aí muito criando tímido. conteúdo pra caramba. E, pessoal, se você não está seguindo o Eliezer, siga ele nas redes sociais. Eliezer Eliezer Machado. Machado. Eliezer Machado, só Eliezer Machado, arroba Eliezer Machado Pô, no você Instagram. conseguiu um nick até pequeno. Você Ô, viu? Eliezer, pra fechar aí, eu queria que se eu sempre vou caminhando pro final, eu gosto de ouvir, assim, um curto conselho que você pode dar para um empreendedor que quer começar a empreender. Que hoje o público eu tenho muita gente aqui que me ouve que não é um empreendedor já que trabalha há muito tempo, é o cara que quer começar. Qual que era o conselho que você daria para ele? O conselho que eu dou é: acredite em você, vá em frente, mas pague o preço. Ser, querer ser uma pessoa é fácil, agora você tem que fazer o que ela fez.
Se você está disposto de fazer o que a pessoa fez, você vai conseguir ser ou igual a ela ou parecido com ela. O seu negócio vai prosperar. Se você não está disposto a percorrer o caminho, cara, você não vai chegar em lugar nenhum. Caramba. Hoje foi uma aula aqui no Alô Engenharia. Eu quero agradecer a você que acompanhou a gente até o final. E Eliezer, fica aí suas Obrigado. palavras de despedidas. Mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar aí seu tempo, seu conhecimento para ensinar o nosso público aqui do Alô Engenharia. Agradeço, Felipe, agradeço muito aí o convite, é um prazer estar falando aqui com a sua audiência e convidar todo mundo aí para me seguir lá no @Eliezer Machado. Eu posto diariamente conteúdos a respeito de empreendedorismo, de contratação de pessoas, formação de time e também o Instagram da Jovem Valor, @Jovem Valor Brasil. Lá a gente divulga vagas, oportunidades, carreiras, é bem legal. Quem tiver afim, vá seguir a gente. Até Obrigado. a próxima, pessoal.